Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, o anjo Gabriel foi enviado por Deus a uma cidade da Galiléia chamada Nazaré, a uma virgem prometida em casamento a um homem chamado José. Ele era descendente de Davi e o nome da virgem era Maria. O anjo entrou onde ela estava e disse: Alegra-te, cheia de graça, o Senhor está contigo. Maria ficou perturbada com estas palavras e começou a pensar qual seria o significado da saudação. O anjo então disse-lhe: Não tenhas medo, Maria, porque encontrastes graça diante de Deus. Eis que conceberás e darás à luz um filho, a quem porás o nome de Jesus. Ele será grande e será chamado Filho do Altíssimo, e o Senhor Deus lhe dará o trono de seu pai Davi. Ele reinará para sempre sobre os descendentes de Jacó, e o seu reino não terá fim. Maria perguntou ao anjo: Como acontecerá isso, se não conheço homem algum? O anjo respondeu: O Espírito virá sobre ti, e o poder do Altíssimo te cobrirá com sua sombra. Por isso, o menino que vai nascer será chamado Santo, Filho de Deus. Também Isabel, tua parenta, concebeu um filho na velhice. Este já é o 6º mês daquela que era considerada estéril, porque para Deus nada é impossível. Maria então disse: Eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a tua palavra. E o anjo retirou-se. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos e minhas irmãs, estamos hoje celebrando a solenidade da Anunciação do Senhor. Aqui se inicia o projeto salvífico de Deus, já nos seus passos de concretização. Aqui se inicia a caminhada do Cristo, que já no sim de Maria se encarna no seu seio. E aí veja como é interessante já começarmos com essa temática: o anúncio, o sinal, a promessa. E veja como diz o profeta Isaías, quando o pessoal chega até o profeta Acais e diz: Pede ao Senhor por sinais, diga a Ele que nos dê um sinal. Aí o profeta Acais diz o seguinte: Não pedirei, nem tentareis o Senhor. Ouvi então, vós, casa de Davi, serás que achais pouco incomodar os homens, e passais a incomodar até o meu Deus? Veja como não é de agora que a gente quer que Deus prove tudo. Deus, se o Senhor existe, que tal coisa aconteça. Deus, se o Senhor existe, que tal coisa se mexa. Deus, se isso, se aquilo, que o Senhor faça isso. Já falei e repito: Deus não é empregado de seu ninguém. Deus não veio aqui para cumprir receita de seu ninguém. Deus é Deus e pronto. Ele faz o que Ele quer, não é o que Ele quer, quando Ele quiser. A gente não está para mandar em Deus. Nós estamos aqui para obedecer a Deus. É um fato de quem quer ser cristão, siga. Quem não quer, invente a sua casa. Mas quem é da casa dos filhos de Deus tem que saber que eu não posso mandar que Ele envie o sinal que eu quero, na hora que eu quero, como eu quero. Não, é eu que tenho que estar quieto no meu canto, com os olhos e os ouvidos atentos para escutar e ver os sinais que Ele já predispõe na minha vida. Não é eu que tenho que exigir: Senhor, se tal coisa assim me dê um sinal. Não, não. Espere, desde se avexado, espere, as coisas acontecem, Deus se comunica, é a gente que de tanto barulho não percebe. Por que eu digo isso? Quer ver uma coisa que nós seres humanos temos que é muito horrível, triste, uma coisa triste: Meu amor, se você me ama, me prove.
Me dê uma prova que você me ama. Aí os pais chegam nos filhos: você não me ama para os filhos. Se vocês me amassem, vocês fariam isso. Quer dizer que o amor se traduz no fazer, né? No que eu estou dando. Não, para com isso. Para. Não vá colocar suas frustrações nos outros, não, nem em Deus. Faço não, viu? Aí eu faço igual o profeta Acais. Não já basta ficar pedindo provas aos outros, e se ama ou se não ama, ainda quer pedir a Deus prova das coisas? Não, não. Fica quieto, abre o coração e observa os sinais que Deus já te deu. Tem muitos que ficam: eu mesmo estou quase perdendo a fé em Deus, não vejo mais nenhum sinal de que Ele existe. Tu não se acordou, tu não tem vida, tu não está respirando, me dê explicação razoável para isso. É a vontade de Deus. Você está de pé porque você pediu a graça, Deus te deu a graça, está de pé. Agradeça a Deus. Sua família está ao seu redor, agradeça a Deus. O dia não amanheceu, agradeça a Deus. Uma vida nasceu, agradeça a Deus. Pare de pedir sinais que Ele já está lhe dando. Deus não é outdoor não, que fica piscando, não. Deus é a pessoa mais sábia do mundo. Deus é Deus e pronto. Os sinais dele é sempre no simples, no pequeno. Esteja atento. Não faça que nem o povo fica aperreando o profeta por sinais. Não, faça não. Peça a Deus um coração e os olhos abertos para ver os sinais. Peça a Deus uma alma aberta, solista, para reconhecer e acolher a graça dele. Faça isso, é muito mais frutuoso. E aí o profeta diz: pois bem, o próprio Senhor vos dará um sinal. Eis que uma virgem conceberá e dará à luz um filho, e lhe porá o nome de Emanuel, porque Deus está conosco. Muitos vão achar que o sinal é a virgem concebendo. É não. O sinal é justamente Deus mostrar que sempre está com o seu povo. A promessa da virgem é para Ele mostrar que qualquer promessa que Ele pode fazer, Ele vai cumprir. Inclusive uma virgem conceber e dar à luz um filho. Então, a gente não precisa estar pedindo a Deus sinais. Ele já nos deu sinais. É a gente que não quer enxergar, porque eu só quero os sinais que eu quero. Eu só quero do jeito que eu quero. E não é assim. Vamos ao Evangelho de hoje. No Evangelho de hoje, nós temos um passo importante na vida da humanidade, o sim de Maria. Só que no Evangelho de hoje, todo mundo só se apega a uma frase, uma. Porque para Deus nada é impossível. Todo mundo só se apega nessa frase. E esquece todo o contexto. Começa com o cumprimento da promessa. Eis que uma virgem conceberá dar à luz a um filho. Maria, uma jovem, estava em casa, cuidando dos seus afazeres, com o coração sempre voltado a Deus, recebe um anjo em sua casa. Nesse instante, ela se encontra perturbada com as palavras que o anjo dirigiu a ela. Muitas vezes trata a palavra perturbada como alguém desnorteada, alguém em um surto, alguém enlouquecendo. Não. Toda vez que você se inquieta, é uma perturbação. Então Maria começa a se inquietar com aquelas palavras. Sabe por quê? Porque Maria nunca se enxergou como merecedora de ser aquela que conceberia o Salvador. Então a questão que ficava no coração dela ali, inquietando ela, é justamente dela ficar se perguntando: mas eu, Senhor, tantas mulheres mais merecedoras, rainhas, imperatriz, mulheres mais poderosas, eu, entende? É a inquietação de quem carrega no coração, não a prepotência, mas a humildade. Aí vão dizer: mas Frei, mas Maria não vivia no templo? Maria não escutava constantemente a palavra de Deus? Ela não cresceu o tempo todo no templo? Aí eu digo: nós também crescemos, como muitos dizem: Frei, minha avó é católica, minha mãe é católica, eu cresci no berço católico. Aí quando abre a boca para falar dos pecados, eu digo: cadê o católico agora? Entende? Maria fez aquilo que nós devemos fazer, ser exemplo de humildade, porque ela era da igreja, ela era a mulher do templo, uma serva devotíssima ao Senhor.
E veja, quando o anjo vai falar com ela, ela poderia se tocar e dizer: então a mulher que esperavam ser a mãe do Salvador sou eu. Ela poderia dizer: pois anjo, fechado, estou aqui, estou pronta, começa quando? Não. Olha como é que ela responde, com a inquietação de quem é humilde, de não se reconhecer como digna daquela missão que Deus quer confiar a ela. Imagina você, uma simples mulher, na sua casa, um anjo disse que você vai ser a mãe do Filho de Deus. Vamos colocar nos tempos de hoje. Assim que o anjo fosse embora, quem que ia ficar em casa rezando? Não, a primeira coisa é pegar, criar uma lista de transmissão no Zap e avisar para todo mundo: gente, eu vou ser a mãe de Salvador, tu acredita? E ia botar um outdoor, um carro de som na rua: eu sou a mãe do Salvador, beije meus pés. Eu sou a mãe de quem manda em tudo, me sirva. E o que é que Maria fez? Se inquietou porque não se achava merecedora. Veja, da igreja, uma mulher serva do Senhor, da igreja, assim como nós. E às vezes a gente, por receber um chamado para fazer uma missãozinha, acender uma vela da igreja, eu falto pisar os outros, porque eu tenho uma missão na igreja e você não tem. E a mãe do Salvador fez o quê? Correu no deserto para servir a prima dela, Isabel, que estava grávida há 6 meses. Ela não foi nem lá se amostrar, ela foi dizer que estava à disposição dela para o que ela quisesse. Olha, a mãe do Salvador foi servir uma prima que estava grávida. E a gente, porque tem um tantinho de uma funçãozinha, ou porque tem um status, ou enfim, por não ter nada que preste, mas se acha porque tem um bem material ou alguma coisa assim, se acha melhor que os outros. E a mãe do Salvador, que estava no seu ventre, o Salvador era uma serva. Entende? Porque essa mulher, ela não respondeu de imediato, porque ela se questionou: logo eu, tão simples, tão pequena, tão modesta, tão humilde, por que eu? Tantas mulheres aí, mulheres de imperadores, rainhas, tantas mulheres mais sábias, mais dotadas de conhecimento, e logo eu, Senhor. Entende? A gente deveria começar a aprender com Maria. Tem gente que, eu rezo o texto todo dia. Aprenda com Maria a humildade. Eu faço, aprenda com Maria. Maria é o modelo de igreja, de uma igreja humilde e serva, não de uma igreja que pisa, uma igreja humilde e serva. Aí veja como é interessante Maria. Vamos voltar um pouquinho atrás. Zacarias recebe a mesma mensagem: tu vais ser pai. Zacarias e Isabel já estavam numa idade que para aquela época era uma idade avançada, entre aí seus 35 e 45 anos mais ou menos, que naquela época isso já era considerado uma pessoa idosa. Para nós não, para nós uma pessoa de 45 está no meio da idade, né? Mas naquele tempo já era fim de carreira, porque a saúde era outra, o contexto era outro, e eles recebem a mensagem justamente de que serão pais. E Isabel, com o coração alegre, acolhe com todo o amor de Deus aquela mensagem. Já Zacarias fica: sim, mas minha esposa é estéril, eu sou estéril, como é que é isso? Duvidando da graça de Deus. E quem era Zacarias? Um sacerdote do templo. Vamos botar para as palavras de hoje: um padre. E duvidando da vontade de Deus, um homem da palavra, um homem do templo, um homem de estar o tempo todo assíduo no estudo da palavra. O anjo vem anunciar para ele que ele vai ser pai, que Deus escutou as suas preces, e ele questiona duvidando de Deus. Entende? Que por mais que a gente reze, por mais que a gente devote nosso coração a Deus, se isso não entrar aqui dentro, não vale de nada. Entende? A gente tem que estar na oração, na leitura da palavra, pedindo a Deus que amoleça o nosso coração, nos torne solícito à sua graça, nos torne atento à sua vontade. Zacarias era um homem que nem entrava no templo, porque não tinha filhos. Então para aquele povo ele era um amaldiçoado, porque para os judeus, se você não tem filho, você é amaldiçoado. Ele é um sacerdote que nem entrava no templo, mas ele era um sacerdote, ele conhecia. Era um homem que constantemente, todos os dias, pedia a Deus um filho, a graça de ser pai. E quando Deus concede, ele duvida. Entende como o povo da igreja é complicado e não é de agora? Como os filhos de Deus são complicados e não é de agora? Aí Maria, uma humilde serva, só faz uma pergunta ao anjo: como é que isso vai acontecer se eu não conheço homem algum?
Ela não está duvidando, ela só quer entender o processo pedagógico de Deus, daquele cumprimento daquela promessa. Porque quando Maria fala, não conheço homem algum, ela está falando que com José, ela não tem intimidades. Ela ainda não consumou o seu matrimônio. É isso que ela quer dizer. Como é que ela vai gestar um filho se ela não teve ainda esse momento com o seu esposo? Então ela não pergunta duvidando, ela só quer saber como é que vai acontecer. E o anjo diz, o Espírito virá sobre ti e te cobrirá com a sua sombra. E tu conceberás o Filho do Altíssimo, a quem porás o nome de Jesus. Jesus quer dizer aquele que salva. E veja o que Maria diz. Eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a tua palavra. E nós, como filhos de Maria, como é que nos portamos mediante o outro com aquilo que nós temos, com aquilo que nós somos? Será que somos pessoas arrogantes e prepotentes, que pisam os outros para dizer que é maior, só porque tem um estudo a mais, ou tem uma função grande, ou porque faz isso ou aquilo? Se for, a gente aprendeu com outra Maria, mas com essa Maria, que é mãe de Deus e mãe nossa, não foi. Com a minha mãe, eu só aprendi a humildade, de baixar minha cabeça e me colocar diante do próximo como servo, e não como imperador. E se eu aprendi também a ser autoritário na vida do outro, eu não aprendi com o filho dela, que me ensinou que quem quer ser o maior, que seja o menor, que quem quer ser o primeiro, que seja o último, e que nós temos que nos humilhar aos outros e não ser aquele que manda. Por isso eu digo, muitas vezes ele só se apega à frase, porque para Deus nada é impossível. Mas sabe quando é que a graça não acontece e ela parece impossível? Quando eu tenho um coração arrogante, quando eu tenho um coração que duvida de Deus, igual a Zacarias, que pede, quando a graça chega, duvida. Enquanto Maria nem esperava, mas o anjo veio e disse a ela, e ela acolhe com todo o seu coração. Então que nesse dia em que celebramos a solenidade da anunciação do Senhor, nós nos coloquemos diante do Senhor e digamos com o coração aberto, eis aqui o teu servo, eis aqui a tua serva, faça Senhor em mim segundo a tua palavra, estou disponível, por mais pecado que eu carregue, por mais faltas, por mais falhas, por mais que eu me afaste devido às minhas más escolhas, eu me coloco diante de ti como servo, como serva. Eu quero que o Senhor faça na minha vida aquilo que o Senhor quiser. Estou aqui, Senhor, para seguir a tua vontade, não a minha. Entende? Se isso fizermos, a gente não tem nem onde tropeçar. E quando tropeça, já tem uma mão para nos sustentar e nos levantar. Porque eu me confio no Senhor. Então não façamos igual àqueles que foram aperrear o coração do profeta, pedindo para que ele agonie ao Senhor, e nosso Senhor mande sinais. Não. Perceba os sinais que Deus já deu. Não faça igual a Zacarias, que quando pede, a graça chega e eu duvido de Deus. Sabe, não faça isso. Faça igual a Maria. Só pergunta assim, Senhor, eu mereço mesmo esta graça? Senhor, é tua vontade mesmo que eu receba? Se for, eis aqui a serva do Senhor, eis aqui o servo do Senhor, faça-se em mim segundo a tua palavra. Louvado seja nosso Jesus Cristo.